Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade, hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso grande abraço a você que nos prestigia com a sua audiência, que você tenha muita paz com a sua família, em seu lar. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Divaldo Matos de Oliveira, idealizador, fundador do Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga, do Lar Celina, o Grupo Espírita Maria de Nazaré completando 40 anos de fundação. Divaldinho, um alô para a nossa turma. Olá, meus amigos. É uma alegria realmente prazerosa estarmos juntos em uma programação da TV Mundo Maior, com amigos tão queridos, simpatizantes, pessoas que aglutinam em torno do assunto para o conhecimento com a doutrina espírita sobre mediunidade, sobre o trabalho de tudo aquilo que ocorre em torno do campo mediúnico. Divaldinho, 20 anos do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual. 20 de junho de 2002. Você acha que Chico Xavier está fazendo muita falta ao movimento espírita? Barbaridade! E como faz falta! É incrível a falta deste homem. E quero contar um fato interessantíssimo. Doutora Marlene Nobre estava em nossa residência aqui na obra, onde eu vivo, e lá pelas tantas... Mas o Chico está muito cansado, Marlene. O Chico está exausto. Deus permita que Nossa Senhora o leve, conversando. Ela disse, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessas. Você não pode dizer uma coisa dessa. Chico Xavier ainda é presença marcante entre nós. E eu fiquei com aquilo pensando. E digo a vocês, após 20 anos, é uma falta enorme. A falta de Chico Xavier, a presença física entre nós. Por que motivo? Todos acorriam para ele em qualquer fenômeno, em qualquer tese nova que a ciência apresenta, em qualquer aspecto que elabora um grupo de estudiosos e denominam este ponto Emmanuel. Por ele, tinha a resposta equânime, perfeita. Infelizmente, com o respeito devido a todos os demais médiuns da história, não temos um Chico Xavier que poderia dar o aval do mundo maior e a certeza daquilo que realmente quereriam ouvir com justiça equânime, quanto era Chico Xavier. Como você acha que ficou o movimento espírita sem Chico Xavier? Naturalmente que chegaria o momento que ficaríamos sem o médium Francisco Cândido Xavier, naturalmente, mas ficou coxo, porque ele ainda segurava o freio daqueles que tinham ideias escabrosas ou mirabolantes, ou querendo envaidecer o próprio ego ou o próprio orgulho. Naturalmente que ficou mais fácil e liberado para estes que já tinham em mente esta realização pessoal, ficar evidenciado acima do próprio médium. É um ledo engano, porque na verdade eles não conseguem ter aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta, olhos de ver e ouvidos de ouvir. É triste, mas chegaria o momento em que nós teríamos de passar, como tivemos de passar com a ausência de nosso Senhor Jesus Cristo, quando deixou-nos em meio a uma escolha infeliz do povo ou de nós, quiçá talvez presentes, na escolha de Barrabás. Foi triste, mas nós é que fizemos isso. Hoje, com a ausência de Chico Xavier, há uma dificuldade muito grande de nós mantermos acesa, sob a candeia viva, o archote da fé, da doutrina espírita em todos nós. Você acha que sem o Chico Xavier o movimento espírita se elitizou mais? Muito mais, porque ganhou a dimensão de ganho financeiro. É triste, mas é assim.
O homem ainda é necessitado de muitas coisas, de muitos haveres. Então a busca incessante desse elitismo, ele é prejudicial, porque nós vimos com Chico Xavier, vimos um trabalho gigantesco, um trabalho inenarrável de ir à população da carente e estar fazendo um culto do Evangelho no meio de uma favela, no meio de um agrupamento, numa praça onde pudéssemos ali erigir o Evangelho, o culto do Evangelho e assistir às pessoas necessitadas. Faz uma falta muito grande esse trabalho. Você escreveu o livro que atualmente está esgotado, mas vai ser reeditado pela Didier. Você escreveu o livro Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Quando, em que ano, como é que você teve essa ideia? Uma visita que fiz à casa das irmãs de Chico Xavier, a senhora do seu Pacheco, a dona Luísa, né? Luísa, você não me fala mesmo. Não, a Luísa era mais... não, é a outra. Lucília, dona Lucília, que era a esposa do seu Pacheco, que pintava quadros. Fui lá à casa delas, levado por um amigo meu, que é o Arnaldo de Oliveira, e foi uma festa incrível. A recepção das nossas irmãs, o carinho imenso, e eu sou de indagar muito, de perguntar muito, então eu fiz inúmeras perguntas, e as perguntas eram todas recheadas de uma ternura imensa, porque as recordações eram sobre Chico Xavier. E aí Dona Lucília me começou a contar de quando as irmãs casaram, mostrou-me o enxoval feito por Chico Xavier, a sua mão. Meus amigos, vocês muitos não sabem o que é. Um ponto cruz, um crochê, uma bainha, mas é impressionante. Chico que bordou? Ele que bordou. Eu fiquei admirado. Eu peguei a peça, Divaldinho, senti uma emoção tão grande, vim as lágrimas, porque não é fácil. Agora, um homem daquele com uma tarefa gigantesca, um missionário, um homem que não tem parâmetros, porque ele é o protótipo do futuro que todos nós anelamos, é Francisco Cândido Xavier. E aquele homem fazer tudo isso e entregar um enxoval. E Dona Lucília falou assim para mim, olha, Divaldinho, ele era tão bravo conosco que ele pegou e falou assim, você escolheu o seu marido, quero respeito para com ele, dedicação de mulher, aqui está um enxoval, e deu um enxoval. E eu casei com Pacheco. Realmente é um momento histórico na vida de todos nós termos conhecido Francisco Cândido Xavier, nesse quilate, nesse valor. E ainda mais, meus amigos, é uma coisa impressionante. Chico Xavier gosta muito de doce, gostava muito de doce. E eu andando pela casa, eu fui aos jardins, lá no fundo, um quintal. E no quintal eu vi uma árvore que é a laranja seleta. Dá uma laranja desse tamanho, o seguinte. E eu vi 4 laranjas maravilhosas. E perguntei a Dona Lucília, Dona Lucília, essas laranjas são seletas de fazer doce. Quem é que fazia doce? O Chico, a Dona Cidália que fazia para ele. Ele amava doce de laranja seleta. A senhora não me daria 2 pelo menos? Dou-lhe as 4. Eu as apanhei, trouxe. Quando cheguei em Votuporanga, fiz o doce e levei para ele. Com rapadura. Olha, eu fiquei emocionado, porque é um doce inusitado, laranja com rapadura, né? E da casa dele, Da casa dele. Ele ficou emocionado, eu fiquei emocionado, fiquei embargado. Mas olha, foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, a alegria daquele homem ao ver o doce de laranja seleta. Pouca gente sabe que o Chico tocava acordeon, tudo, fazia doce, tudo, bordava. Ele é o protótipo do futuro, nós vamos chegar lá. Mas olha, é incrível a presença dele, generosa, carinhosa, olha, o amor à vizinhança toda, a atenção. É isso que nós carecemos hoje no movimento, é de atenção, de gentileza, de fraternidade. Hoje todo mundo vai ao centro, não vê a hora do orador acabar, vai fechando a porta. Não, lá tinha um chazinho, tinha um pãozinho, um biscoito. Era uma alegria que não tem tamanho. Quantas vezes, Divaldinho, você esteve em Uberaba? Você foi lá muitas vezes visitar Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece? Olha, eu estive na Comunhão Espírita Cristã, eu tinha 14 anos de idade.
um tio, que eu ia indo para Belo Horizonte, passamos lá, eu vi o Chico de longe, não era Valdo Vieira na época, 74, não era, mas era o Chico Xavier, um grupo de pessoas, o seu Wilker estava, e aí não chegamos, porque era muita gente conversando com ele, em uma reunião. Meu tio também estava com pressa, e aí fomos embora, mas eu saí dali amargurado, porque eu estava vendo o homem à minha frente. Em 74 eu já estava lá. 74. E aí depois eu voltei quando fiz 18 anos. Eu peguei um ônibus aqui da Gontijo, em Rio Preto, cheguei em Uberaba, era 1h40 da madrugada, tomei um táxi e fui lá. A hora que eu entro no recinto, fiquei embargado, emocionado, eu tremia inteiro. Há uma orientação assim que você, algum caso dele, alguma coisa que ele disse para você que você gostaria de lembrar? Ora, foram tantas coisas assim, porque é interessante. O Chico Xavier falava comigo sem palavras. O olho dele me enchia por inteiro, me completava. Ele não precisava falar, mas eu sentia a alma daquele homem, que era uma coisa impressionante. Não é capacidade, não, isso é doença mesmo, é enfermidade, mas ele contava um fato, mas aquele fato preenchia a gente por inteiro. E aí ele olhou para mim e falou assim: Divaldinho, tudo que você for fazer, tudo, ouça o seu coração e faça. Falou para mim, ouça o seu coração e faça. E deu-me uma mensagem chamada Ação Pronta. Se algum silêncio saltou diretamente da tua cabeça à tua cabeça, não perguntes demasiadamente o que fazer. Começa a trabalhar, que os amigos espirituais ajudar-te-ão. Foi impressionante. E depois, isso abrindo um parênteses, em 1982 foi fundado o grupo e o Carlos Bacelli estava num centro aqui, Bezerra de Menezes. E um amigo meu muito querido, José de Moraes, deu uma mensagem na íntegra, dando continuidade àquilo que o nosso Chico Xavier havia dito para mim aquele momento. É impressionante a continuidade da mensagem, e hoje estamos aqui há 40 anos. Mas estando com o Chico Xavier, foram momentos de muita lucidez e de uma reflexão muito grande em torno de tudo. Estar com o Chico Xavier e observar o trato dele em relação aos outros enchia minha alma de uma virtude enorme. É como se eu tivesse roubado dele uma virtude, porque aquilo preenchia as lacunas da minha alma. Cada palavra que ele dizia a um doente, e eu ficava enamorado. Eu estava uma noite, Bacelli, você estava à mesa, Márcia, o Chico Xavier, o seu Wilker, e senta do meu lado, logo próxima à porta onde ele saía com as mensagens saíam pela porta, e sentou-me um casal, e de repente o Senhor sentou do meu lado, olhou para mim, e eu olhei para ele, ponto final. Mas a moça que estava com ele começou a ficar inquieta e falar alto. O Wilker dizia para mim para pedir silêncio para ela. E eu disse para minha filha: fala baixinho, você pode atrapalhar o Chico. E o Senhor disse assim, alto lá. Aí ele aumentou a voz. Esta moça é média. Eu que desenvolvi ela. Eu fiquei sem jeito. O seu Wilker mandava abaixar. A minha voz ia do homem. Resultado. E eu falei assim, meu senhor, desculpa. Daqui a pouco o senhor passa pelo Chico. Ah, bom. Porque ela é média e ela, quando fica incorporada, some as pernas. Some todas as pernas. Fica tranquilo que o senhor fala com ele. E eu fiquei ansioso para saber o que é que ele diria aquele homem. O que é que ele vai dizer? O Chico Xavier, o que diria aquele homem? Ele está na fila, próximo, e aí ele fala para o Chico assim, seu Chico, essa é média, eu que desenvolvi. E o doutor Bezerra, quando toma ela, some com as pernas dela todinha. E o Chico falou assim, que beleza, meu filho, que coisa linda, meu filho. E olhou para mim e fez assim, ó. Dizendo que eu não sabia mesmo, mas eu fiquei até aflito. É impressionante a leveza com que o Chico Xavier tratava tudo isso. E eu tive a pachorra de anotar
o nome dele para agradecer, mas a nossa irmã foi internada no Mahatma Gandhi em Catanduva uma semana depois. Era um desequilíbrio dela, mas a grandeza do Chico Xavier para com aquela mulher, não recriminou em nada, ele acolheu-a com ternura, deixou passar, porque amanhã a própria condição da lei daria a ela um encaminhamento, né? E assim o fez. Você viaja muito ao exterior, principalmente Portugal. Aliás, você já é cidadão português, não é? Você vai a Portugal há quantos anos? Desde 1997. 3 vezes ao ano. Como é que Chico é visto lá no movimento espírita de Portugal? Não, todos os oradores que foram lá, a primeira momento é colocar-se assim em primeiro lugar. Depois Chico Xavier. Então o Chico Xavier não é muito difundido, porque cada um que vai lá, com raras as exceções, eles promovem a si próprio o seu trabalho, o seu livro, a sua visão, o seu estudo. Mas tudo está na obra do médium Francisco Cândido Xavier, tudo está lá. Eu não desmereço nenhum dos médiums, mas se você quiser encontrar filosofia, ciência, quiser encontrar de tudo, você vai encontrar na obra de Chico Xavier. 540 livros agora, o último livro. É uma coisa incrível, mas não é muito difundido. Também o Chico Xavier foi uma vez a Portugal, se não falha a memória. Duas vezes foi a Portugal. Mas nós vamos vendo a beleza desse trabalho e que eles realizam lá com muito amor. Mas o Chico Xavier não é emolduradamente em todos os centros a base. Agora, atualmente, com a ausência de muitos oradores, eles estão se voltando à obra do André Luiz. Por exemplo, uma das vezes que eu estive lá em 2000 e fiz palestras sobre a reencarnação de Segismundo, eu fiz 34 palestras. Não agradou, porque eles não têm estudo sobre a obra, não têm conhecimento sobre a obra, não têm conhecimento sobre o processo da desencarnação. Em síntese, obviamente que algumas pessoas tinham a compreensão, mas os temas tinham que se converter para outro posicionamento, menos um tema mais doutrinário. Hoje já está melhor o andamento desse ponto referente às obras de Chico Xavier e de André Luiz também. Então a pandemia neste aspecto foi positiva? Ela foi positiva porque realmente aguçou os centros a voltarem para livros onde eles leem. Tem muitos autores que eles compram o livro, mas não fazem a leitura porque não entendem bulhufas do tema desenvolvido por eles. Então criou uma dificuldade muito grande. Uma linguagem difícil e eles não têm como assimilar aquilo com muita facilidade. É um ponto que não é negativo, mas também não é produtivo para eles. Nós estávamos falando aqui de Chico Xavier, que sabia fazer doce, que sabia bordar, impressionante, tocar acordeon, que inclusive recebia receitas dos espíritos, como minha sogra me contou em Uberaba. Com tudo isso, você acha que a obra mediúnica que os espíritos desenvolveram através de Chico Xavier complementa Allan Kardec? Sem sombra de dúvida, só não entende ou não vê quem tem os olhos obnubilados e quer ser maior que o rei. Aí ele não vai ver. Mas qualquer indivíduo de bom senso, ao ler a obra básica de Allan Kardec, dos Espíritos, vai ver o desenvolvimento natural, sequencial. E as pessoas, e com muito respeito, eu fiquei até chateado quando a Federação Espírita Brasileira negou o lançamento do livro Nosso Lar. Obviamente, não é para qualquer pessoa, mas e sim entendendo, só observando, quem recebeu Parnaso de além-túmulo, não teria outra análise nenhuma a ser feita. Qualquer neófito ignorante pode observar aquela obra monumental que veio dar abertura ao trabalho gigantesco do médium Francisco Cândido Xavier. Natural que eles fossem cegos diante da beleza espiritual que se abria. A gente compreende isso, que eles geraram uma dificuldade, como também o livro de Dona Ivone Pereira. Bom, o resultado é que os espíritos da codificação vieram
um após um, desenvolveram o trabalho da obra de André Luiz, seguramente, e desenvolveram a obra do médium Chico Xavier. Emmanuel fez um trabalho do quinto evangelista, mas estava assessorado pela Pleiade do Espírito de Verdade. O tema é polêmico. É polêmico, mas nós sabemos que em Portugal também muita gente crê que Chico possa ter sido a reencarnação de Kardec. E outros não acreditam, mas isso pouco importa para nós. Eu creio, tenho certeza de que isto é um fato verídico. Não menospreza, não agiganta. Chico Xavier foi o que foi. Sempre se considerou um cisco diante da vida, mas foi realmente algo inusitado. Este espaço aqui, no qual nós estamos aqui fazendo esse programa para a TV Mundo Maior, aqui A Sombra das Mangueiras. Das Mangueiras. É uma cópia de a Sombra do Abacateiro? Na Sombra do Abacateiro. Foi realmente isso que eu fiz. Quando eu vi o terreno, fiquei emocionado. Lembrei-me de Célia, de Irmão Marinho, né? No livro 50 anos depois. E é uma das justas homenagens, ainda que muito diminuta a homenagem a quem realmente é um astro de quinta grandeza ou de primeira grandeza. É impressionante. Chico procurava sempre estar na periferia, não é? Sempre, em contato junto, com os sofredores. Sempre. E há um fato inusitado, eu não sai da cabeça, porque compreender o outro, tomar de compaixão, Chico Xavier foi exemplo em tudo isso. Por exemplo, eu estava lá numa madrugada, ele e Dona Enói, à noite. E lá era governanta. Era governanta da casa, Dona Enói. E lá pelas tantas da madrugada, ele falou assim, Divaldinho, eu vou precisar sair. E eu fiquei preocupado. Uai, sair aonde? 3h20 da manhã. Da manhã. Da manhã. Não, eu preciso atender uma senhora. Eu recebi um recado, mas eu não vi ninguém entrar, não vi ninguém chamar. A Dona Enói não falou nada. Nós estávamos lá 2 horas e tanto e não havia recado nenhum. De repente esse homem queria sair para atender um chamado. Eu fiquei pensando. E ele chamou um táxi, o táxi veio, ele saiu, deve ter ido comprar remédio. Não, deve não. Depois ele falou. Foi comprar um remédio que o espírito do Dr. Bezerra disse a ele que a mulher estava ardendo em febre e que precisava ser socorrida. Na periferia. Na periferia da cidade. Ele costumava fazer isso. É uma coisa impressionante. De madrugada. E não dirigia, nunca teve nada. Ia atender a pobreza aqui em sofrimento, em dificuldade, na penúria. Então toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, a narrativa viva desse momento é Chico Xavier. E ele veio feliz, à beça, satisfeito de ter realizado um trabalho gigantesco. E concomitantemente, Allan Kardec mostra no Livro dos Médiuns, numa mensagem que agora não me ocorre o nome do espírito, acho que é Dálfine, se eu não me engano, ele fala, quereis ajudar a pobreza? Nós, os bons espíritos, vos indicaremos a localidade. Basta que a sua vontade seja forte em ajudar. Então isso é notável. Ele ouvia a penúria alheia, o sofrimento alheio. É como o Dr. Bezerra, né, que ia para as periferias ouvir o canto e o choro dos doentes, enquanto os amigos estavam nas sinfonias das orquestras, das noites sinfônicas lá. E ele estava na favela, ouvindo o choro e o ranger de dentes. E também precisamos aqui deixar registrado, você sabe disso, das receitas que ele recebia para os sofredores. Não era só médio de livros. Não era só. Eu tive a possibilidade de ver das 6 à meia-noite. Era a receita calhamaços, que saíam pela portinha, pela fresta, ia um senhor lá fora e ele dizia o nome. Eu tive receita de Dr. Bezerra de Menezes por Chico Xavier. E é um fato notável que eu não sabia, fiquei sabendo por um amigo que estava lá, que você, à época, não agora a última época, mas você podia escolher se queria o André Luiz, o Bezerra de Menezes, Emmanuel, e vinha a receita com o nome do espírito que você elegeu. Olha a beleza de Chico Xavier. Realmente... É uma coisa inusitada. Único, né? É único no mundo. Único. Não tem cópia, fotocópia, não tem nada. Não tem substituto. Nada. Não tem nem quem arranha a unha. Nada. Olha, é a nossa homenagem, mais uma homenagem a Chico Xavier, nesses 20 anos de seu regresso ao mundo espiritual. Divaldinho, as suas palavras finais. Que Deus o abençoe onde quer que ele esteja.
Querido amigo, nós o amamos. Tudo o que fizermos ainda é pouco pelo muito que você fez. Onde você estiver, o meu beijo de ternura, o nosso abraço, a nossa alegria e o coração feliz por uma tarde veneranda como esta.